for, nós iremos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Papai, igreja. Amém. Nossa mão e orar aqui no servo de Deus. Ele precisa da intercessão da gente. Glória. Falar que Deus está colocando no coração dele e eu creio que vai falar com cada um, amém? Soberano Deus e meu Pai, neste momento, papai, colocando o seu filho diante de ti, Senhor. E eu te peço agora, papai, que esse ano, papai, que trabalhar com seu filho, e enviando, papai, da frustração, papai, também agora, papai, do nosso meio, Senhor. Eu te peço agora, vem subindo ele, papai, com a sua mão, para os propósitos, ele precisa, eu acredito que então usa ele, Deus, diretamente. Sua vontade é a tua perfeita e agradável. Por isso que eu sei que você vai falar. É por isso que eu sei que Deus escolheu esse lado para falar. Então fala, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Pastor, a igreja, amém? Amém! Amém? Amém! Se você entra no nome de Jesus. Glória a Deus! Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 52. Glórias a Deus. Salmo de número 52, que tem por título: Davi prediz a ruína do ímpio e confia em Deus. E aí a nota diz assim: o masquil de Davi para o cantor mor. Quando Doeg o Edomita anunciou a Saul, ele disse: Davi veio à casa de Abimeleque. Salmo de número 52, quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! Diz assim, quem por acaso não tiver encontrado, tiver sem Bíblia, acompanha conosco aqui pelo Data Show, a leitura do primeiro verso, que é o verso número 1, até o último verso, o verso de número 9, que diz assim: Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua entenda o mal como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Louvado seja! Amém? Glórias a Deus. Nós conhecemos muito o Salmo 51, que fala sobre Davi no seu momento de arrependimento por causa do seu pecado. Mas o Salmo 52, ele não é muito pregado, não é muito falado, mas ele tem uma história muito interessante e muito rica, com muitas coisas que Deus quer nos ensinar nessa noite. O Salmo de número 52, ele é de autoria davídica, ou seja, foi Davi quem compôs esse cântico, este hino de louvor. E quando Davi compôs esse salmo, ele coloca uma nota dizendo assim: este salmo, este cântico, ele é tão importante
que ele não vai ser entregue para qualquer levita, não. Não que o levita seja um qualquer, mas ele vai ser entregue para o chefe do canto, para o líder do coral. Porque este salmo tem que ser cantado em ocasiões especiais, em momentos sublimes. Por quê? Porque quando tiver mais gente reunida, tiver mais pessoas congregadas, este salmo será cantado para que as pessoas possam ouvir e mais pessoas possam aprender com aquilo que este salmo tem para nos ensinar. E qual que é o contexto aqui da história? Todos nós conhecemos, eu só vou voltar um pouquinho, só para a gente poder traçar a linha do tempo aqui de Davi. Quando Davi ele derrota o gigante Golias, logo após essa conquista e essa vitória, Davi volta para o palácio de Saul e o povo começa a aclamar Davi. Davi não se encheu de ego, Davi não começou a se achar melhor que ninguém, mas o povo começa a dizer: olha, Davi é o melhor guerreiro de Israel. Saul é um grande guerreiro, Saul matou 1000, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi matou muito mais, porque Davi é mais valente, porque Davi é mais habilidoso, porque Davi é mais capaz. E quando começam a trazer esses cânticos de exaltação a Davi, automaticamente Saul, que era o rei, começa a temer pela popularidade de Davi. E ele começa a ter medo que Davi fosse aclamado rei e tirassem ele do trono para que Davi ocupasse o seu lugar. Então o que Saul faz? Ao invés de tentar melhorar, de tentar se aperfeiçoar, ele tenta derrubar a Davi. E ele começa a perseguir Davi para tentar matar. E todos nós conhecemos a história. Ele tenta de várias maneiras matar a Davi. E aí então Davi entende que não tinha mais como ficar no palácio. E Davi então sai do palácio e ele começa um momento, uma rota de fuga. E nesse momento de fuga ele é ajudado primeiramente por Jonatas, que era filho de Saul. E ele saindo do palácio, ele vai para a cidade sacerdotal de Nob. Era a cidade onde moravam os levitas que cumpriam o sacerdócio naquela época. Então quando Davi chega em Nob, ele se encontra com o sumo sacerdote Aimeleque. E quando ele chega para Aimeleque, e Aimeleque vê Davi chegando, já sabendo mais ou menos que estava acontecendo uma rixa entre Davi e Saul, o Aimeleque fica com medo, não entende o que está acontecendo. Aí então Davi inventa uma história, Davi cria uma narrativa que não era verdade. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, tem que falar a verdade. Olha para ele assim: às vezes a verdade é difícil de dizer, mas tem que falar a verdade. Aleluia. E Davi inventa uma história. Ele fala assim: olha, sacerdote, eu estou aqui, amando de Saul. Foi Saul que me mandou vir aqui, mas é uma missão secreta. E eu saí correndo para cumprir a missão do rei. E quando eu saí, eu não trouxe nem comida e nem trouxe armas. Você tem por acaso aí algum pão para poder me dar? Me dê pães. E aí então o sacerdote Aimeleque falou assim: olha Davi, eu não tenho pães comuns, eu não tenho pão normal para alimentação. O que eu tenho são os pães da proposição, os 12 pães que são feitos para que os sacerdotes comam. Os pães que são colocados ali na arca, ali no momento do sacrifício. São só esses pães santificados que eu tenho. E para comer desses pães tem que estar santificado. Aí Davi falou: não, mas me dá mesmo assim. Pode me dar. Estou puro aqui. Estou em oração, em jejum. Creio até que ele falou uma língua estranha. Falava sub-canta. Aleluia. Pode dar o pão. E aí o sacerdote não leva o pão para ele. Aí ele fala: mas eu preciso também de armas. Aí ele fala: arma aqui, eu só tenho uma espada de Golias. A mesma espada que você usou para cortar a cabeça do gigante depois que você derrubou ele com a pedrada na funda, lembra? Ele me falou: não tem espada melhor, é essa mesmo que eu quero, dá aqui a espada. E aí então Aimeleque entrega para Davi o pão, os pães, entrega para Davi a espada, e Davi sai da cidade sacerdotal de Nob. Só que enquanto tudo isso acontece, havia uma pessoa observando. E quem é esse cara? O nome dele é Doeg. Olha para alguém, fala para ele assim: ó, tem gente observando, viu? Tem gente observando. Na rua, em casa, na escola, e olha para ele, até na igreja. Deus da glória. Doeg
estava no templo, ao invés de orar, de louvar, de ofertar, o infeliz estava observando o que estava acontecendo. Estava só filmando. E ele vê tudo o que acontece. E aí Davi vai embora. E ele vai para Aques. Quando chega lá em Aques, ele encontra o rei de Aques. Só que era uma cidade ali que era ligada aos filisteus. E aí quando Davi chega lá, os filisteus falam assim: olha, esse aí não é o Davi que matou o gigante Golias. Aí Davi percebe então que ele estava em risco ali. Aí o que Davi faz? Inventa outra mentira. Aí ele começa a babar, a se fingir de doido. Davi deu um de louco, como diz por aí. Deu de louco. Aí o rei falou assim: o que esse louco está fazendo aqui? Manda esse cara embora. E aí mandou Davi embora. E aí Davi sai de Aques e vai para a caverna de Adulão. E aí ele chega na caverna de Adulão, fica na caverna de Adulão. Aí os seus familiares vão encontrar ele lá. Aparece um monte de homens endividados, homens em situação difícil, em aperto, criminosos, marginalizados, procurados pela justiça, pessoas que foram expulsas de casa, pessoas com problema, todo tipo de problema, todos os homens em aperto, todos se juntam a Davi ali na caverna de Adulão. E Davi fica lá. Aí vem o profeta Gate e fala para Davi assim, e fala assim: Davi, seu lugar não é na caverna. Às vezes, a gente como homem de Deus e como mulher de Deus, se sente intimidado, fica com medo, fica preocupado, e a gente se esconde em algumas cavernas da vida. Só que quando a gente entra em caverna, você pode ter certeza, se Deus tem uma obra na sua vida, Ele vai mandar alguém lá te mandar um WhatsApp do céu. Ele vai mandar alguém te cutucar e dizer assim: ó, a caverna não é o teu lugar. Você entrou aí, mas pode sair daí, porque Deus não te quer dentro das cavernas. Oh, Rianda, Lamanaka, sublecanda. Aleluia! Das cavernas. Às vezes a gente entra, mas Deus está chamando o crente para sair da caverna aqui. É verdade, Deus. Não sei qual foi a caverna que você entrou, mas Deus está te chamando para sair hoje. E aí Davi então sai e ele volta para Judá. Enquanto tudo isso está acontecendo, Saul continua perseguindo Davi. Saul continua querendo a morte de Davi. E ele não consegue entender porque ele, sendo rei e tendo um exército à sua disposição, ele não consegue encontrar Davi em lugar nenhum. E ele começa a pensar que tem alguém traindo ele. Então ele junta os seus servos e começa a interrogar um a um: cadê Davi? Me diga onde está Davi, me entrega Davi. Só que ninguém fala nada, porque ninguém sabia mesmo. Só que aí no meio desse interrogatório, ele vai perguntar para um camarada: quem? Doeg. E aí o Doeg vê nessa situação uma oportunidade de tirar uma vantagem. Ele fala assim: eu sei onde está Davi. Se tiver algum benefício aí, eu posso contar. E aí Saul fala: conta logo onde está Davi. E aí ele conta tudo. Ele falou: fui no culto, eu cheguei lá, louvaram um louvor maravilhoso lá, o Manancial cantou, teve uma saudação, a diaconisa Eliette, tudo certo. Aí no final eu vi Davi conversando com Aimeleque, o sacerdote, e o Aimeleque deu pão para ele, e o Aimeleque deu espada para ele. E aí Saul fica irado e fala: manda trazer Aimeleque aqui. Aí quando Aimeleque chega, Saul começa a interrogar o sacerdote Aimeleque. E Aimeleque conta a verdade. Ele fala assim: olha, aconteceu isso. Davi chegou lá, me contou uma história, que estava indo lá numa missão, e pediu pão, pediu uma espada. E Davi, no final de tudo, ele é o seu genro, Saul. Ele é um homem do reino. Davi é um guerreiro do exército de Israel. Davi é um homem de Deus. Todo mundo só tem coisas boas para falar de Davi. Eu não duvidei da história que Davi me contou. Então o que eu fiz? Eu dei a Davi o que ele me pediu. Aí Saul fica mais revoltado ainda e manda os seus soldados matarem Aimeleque
o sumo sacerdote e todos os demais sacerdotes da cidade de Nob. Só que os soldados de Saul temeram e falou assim: não, nós não podemos matar o sacerdote. Ninguém toca nos servos e nas servas do Senhor. Quem sou eu para estender minha mão contra um sacerdote de Deus? Aí Saul falou: então vocês não querem fazer? Então eu vou arrumar alguém que faça. Quem ele chamou? Quem? Doeg. Fala: Doeg, não foi você que veio me contar? Não foi você que veio me entregar? Não foi você que veio trazer a fofoca aqui? Ou quer dizer, o comentário aqui? Agora pega a espada e corta a cabeça. Doeg ficou ali um pouco com medo, porque o nome Doeg significa medroso ou ansioso. Então ele tinha medo, mas ele já tinha começado, era muito tarde para voltar atrás. Então o que ele faz? Ele pega a espada e ele mata. E quando ele mata o primeiro, pastor, parece que ele pega gosto pela coisa. E aí ele vai e mata 85 sacerdotes da cidade de Nob, fora mulheres, crianças e animais. Saiu matando geral, matou todo mundo, ou melhor, quase todo mundo, porque sobrou um dos filhos de Aimeleque, um sacerdote chamado Abiatar. Ele foi escondido por Deus. Glória a Deus. Naquele momento, Satanás encheu o coração de Saul de fúria e deu uma ousadia muito grande para Doeg para tentar exterminar a classe sacerdotal. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele preservou a raiz da classe sacerdotal. O inimigo, se ele pudesse, irmãos, ele saía fechando todas as igrejas, tirando todos os levitas do altar, tirando todos os pastores do púlpito, fechando a boca de todos os pregadores, calando todos os profetas. Se ele pudesse, ele faria isso. E ele tenta de uma maneira, ele tenta de outra, só que por um caminho ele vem, e por 7 ele vai ter que bater e tirar ela para trás, porque esta obra não é de homem, esta obra é de Deus. Ela foi criada por Deus, ela foi formada por Deus, e essas portas só batem quando Deus mandar, quando Deus quiser, e a igreja vai permanecer firme, vai permanecer de pé. Os profetas vão continuar profetizando, porque quando um se cala, Deus levanta outro para falar e para profetizar. Os levitas vão continuar cantando, porque quando um não quer, Deus levanta outro para cantar e para tocar. Os pregadores vão continuar pregando, porque quando um para ou se amedronta, Deus levanta outro com ousadia, que abre a boca para deixar Deus usar, e a palavra do Senhor continuará sendo pregada. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém vai parar a obra de Deus. Abiatar então sai, escondido. E ele vai ao encontro de Davi, lá onde Davi estava. E chega para Davi e conta: ó Davi, sabe o que aconteceu? Por causa da história que você contou, por causa disso tudo que você fez aí, meu pai, meus irmãos, meus tios, meus primos, minha família, morreu todo mundo. Saul mandou matar todo mundo e foi Doeg o executor. E aí o coração de Davi se enche de tristeza, porque ainda que ele não tivesse feito, ele se sente indiretamente responsável. Aquelas pessoas eram queridas por Davi. Davi gostava, Davi amava, Davi se importava. E sabe de uma coisa? Quando o inimigo tem fúria contra mim, contra a sua vida, e ele tenta nos caçar, ele não consegue nos atingir, ele começa a tentar atingir as pessoas que nós amamos ao nosso redor, para tentar nos abater, para tentar nos parar, para tentar nos desanimar. E aí Davi, nesse momento, ele poderia ter desistido, ele poderia ter se entregado para Saul, falando: olha, eu vou parar com tudo. Mas Davi não se entregou. Sabe o que ele faz? Ele pega um lápis, uma caneta, falando de maneira simbólica, porque não tinha lápis, caneta naquela época, mas ele pega ali e ele começa a escrever. E ele escreve o Salmo de número 52. E ele compôs esse salmo que nós lemos aqui. E quando ele começa a escrever esse salmo, ele começa a falar sobre quem era esse Doeg. Alguém que usava a sua boca e a sua palavra, não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Alguém que traía, alguém que mentia, alguém que enganava, alguém que estava só ali do lado, esperando uma oportunidade para poder tirar uma vantagem. E
E Davi começa a escrever esse salmo, e eu imagino Davi escrevendo ali, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo trazendo essa mensagem até nós aqui nessa noite, porque aqui tem pessoas que estão cercadas por alguns toegues, Davi. Pessoas que estão ao nosso redor, ali como um urubu, só olhando e falando assim: uma hora ele vai tropeçar, uma hora ela vai escorregar, uma hora ela vai cair, uma hora ele vai ao chão. E quando isso acontecer, eu vou estar aqui com a espada na mão para tentar acertar, para tentar derrubar, para acabar com ele, para acabar com ela. Temos toegues ao nosso redor tentando nos destruir. E Davi começa a falar: por que você, homem, em vez de prezar pela verdade, só preza pela mentira? Por que você usa a sua língua para difamar, para trazer fofoca, para trazer engano? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? E Davi começa a falar sobre Doeg, e por muitos momentos ele fala sobre Doeg, só que tem um momento que o Espírito Santo começa a incomodar Davi e fala: Davi, você já falou bastante sobre o mal, você já falou bastante sobre aquele que te persegue, agora não, quero que você entenda que essa situação não é só sobre Doeg, mas essa situação também é sobre você. E agora, Davi, eu vou te mostrar: Doeg é isso mesmo, ele é fofoqueiro, ele é maledicente, Doeg é aproveitador, Doeg é aquele que puxa o tapete, Doeg é alguém que faz o mal, só que não tenha certeza de uma coisa: ele pode até hoje subir, ele pode até hoje crescer um pouquinho, só que a queda vem, o tombo vem, a derrota vem. Hoje ele acha que está por cima, só que os ímpios não vão rir dele, o povo vai olhar para ele e vai ver a queda e a desgraça dele. E você, Davi, não pode mudar quem você é, não pode mudar a essência que você é, porque Doeg fez isso com você. Doeg pode ser tudo isso, mas você, Davi, não é nada disso. Você é uma oliveira verde plantada na casa do Senhor. E aí Davi começa a entender, ele começa a assimilar aquelas palavras, e ele para de falar de Doeg, ele para de reclamar da situação, ele para de olhar para os outros e ver tudo aquilo que fizeram para ele, e começa a entender quem ele era na presença de Deus, quem Deus tinha chamado ele para ser. E às vezes, irmãos, aqui está um alerta para mim e para você: a gente se preocupa muito com quem os outros são, a gente se preocupa muito com o poder que os outros têm ou pensam que têm, com o que os outros falam, com o que os outros fazem. Só que não é sobre os outros, é sobre uma relação entre você e Deus. E quando você entende quem você é em Deus, você entende que o inimigo faz somente aquilo que Deus permita que ele faça, e que no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Que no final tudo é um processo para te fortalecer, para te amadurecer, para te ensinar, para te tratar, porque no final Deus manda te dizer: você é uma oliveira verde plantada. Você é uma oliveira verde que foi semeada no pátio do templo do Senhor, e de lá ninguém vai te tirar. Nada subdecando. E aí, quando eu me fiz, entendi a isso, falei: Deus, por que Davi se compara a uma oliveira verde? O que é isso? Qual que é a simbologia disso para nós? E aí a gente vai estudar e mergulhar na palavra para entender. E Davi faz essa comparação porque essa analogia tem tudo a ver comigo e com você nessa noite. A oliveira, para quem não sabe, é a árvore que produz a azeitona. E ela é uma árvore que ela não nasce aleatoriamente. A oliveira, para nascer, tem que ser plantada. E ela nasce a partir de um caroço de azeitona que está completamente seco e completamente morto. Se você pegar uma azeitona, você comer a azeitona, pegar aquele carocinho que sobrou e você jogar ele na terra, ele não nasce. Ele tem que ficar secando. Quando ele seca, ele fica completamente seco, murcho, parece que não serve mais para nada. Aí esse caroço, nesse estágio completamente morto, é que ele pode ser semeado, e a partir dele vai nascer uma árvore chamada oliveira. Pastor, não entendi. Quando a gente é plantado por Deus, irmãos, desde a nossa semente,
Deus quer que a gente morra para a velha vida que a gente tinha, para nascer uma nova árvore, uma nova criatura a partir daí. Tem gente que acha que dá para vir para a igreja e começar a frequentar a igreja e passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e ele tem um pezinho lá, um pezinho cá. Ele vem no culto na quinta e vai no carnaval na sexta. Aí ele vem no domingo aqui e no sábado, segunda-feira está fazendo outra coisa. E que acha que dá para conciliar as duas coisas. Deus fala, não dá. A semente de oliveira, ela tem que morrer para a velha vida. Tem que morrer para o que era antes. Tem que deixar de existir aquela vida para começar a nascer uma nova vida. Senão é só um caroço plantado que não vai dar em nada. Por isso que tem pessoa da igreja que ele é como um caroço plantado. Você olha para ele, não nasce nada, não cresce nada, não frutifica nada. Mas eu profetizo nessa noite que aquele que ainda não morreu para o mundo, ele vai morrer hoje, ele vai ser sepultado hoje para nascer uma oliveira verdejante diante da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí depois que a semente é plantada, dessa forma que eu falei, passa muito tempo você olhando para a terra e você não vê nascer nada. Por quê? Porque primeiro vão nascendo as raízes. E as raízes que brotam daquela sementinha, daquele caroço seco, elas vão se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando muito. As raízes de uma oliveira chegam a ter até 6 metros de profundidade. 6 metros de profundidade. E sabe, elas vão nascendo, e elas vão se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. E o solo lá de Israel, da Palestina, é um solo muito rochoso. Então aquelas raízes vão descendo, até encontrar uma rocha. Aí quando a raiz encontra uma rocha, ela começa a se enrolar na rocha. Ela começa a envolver a rocha. Ela começa a se agarrar na rocha. E aí quando ela se agarra na rocha, já está profundo e bem presa, bem agarrada na rocha, ela fala, agora eu posso começar a crescer. Porque quando vier o vento, quando vier a tempestade, eu estou profundo e eu estou agarrado na rocha. E o vento não vai me derrubar, a chuva não vai me derrubar, porque eu estou agarrado e agarrada. Olha para o seu irmão fala assim, se agarra na rocha, irmão. Se agarra na rocha que é Jesus, querido. Aleluia. Sabe qual é o problema? A gente quer crescer e quer coisas grandes, só que a gente não está estruturado para aguentar. Posso falar uma coisa? Vou falar só de vida profissional. Só de vida profissional. Você pensa que ter um grande cargo em uma grande empresa é moleza? Irmão, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. É um querendo comer o outro. É um puxando o tapete do outro. É um querendo derrubar o outro. E quanto mais você sobe, mais você está no foco, mais você está no alvo, mais você está sujeito a ser derrubado. Para você suportar isso, tem que ter raiz profunda e estar agarrado na rocha. Porque senão, das duas uma, ou você cai, ou você começa a jogar o mesmo jogo para tentar sobreviver. Só fica lá em cima quem tem a raiz agarrada na rocha. Glória a Deus. Ai, pastor, estou solteiro. Pastor, estou namorando. Irmão, só mantém casamento feliz quem está com a raiz agarrada na rocha. Aleluia, Deus. Porque tem hora, irmão. Eita, Jesus. Ai, Jesus agora. Pastor Inácio não passa por isso. Eita. Meu Deus. A Sinara não passa por isso. Eita. Irmão, para sustentar um casamento, irmão, tem que ter raiz agarrada na rocha. A pessoa se preocupa com a festa, com a coxinha,
uma flor, um vestido, aí casa, sai na capa da Caras. 6 meses depois, está no Diário Popular, está no Datena os dois. Corta para mim aqui. Eita, Jesus. Por quê? Porque se não tiver a raiz agarrada na rocha, não aguenta. Quer crescer? Antes de crescer para cima, cresce para baixo. E agarra as raízes na rocha. Eu quero ser alguém grande no ministério. Eu quero ir viajar. Quero pregar nos 4 cantos da terra. Aleluia! Eu quero profetizar. Revelações. Uma revelação é linda quando alguém fala assim: sonhei com o meu do carro. Você recebe, irmão. É uma bênção. A pessoa sonha assim: nossa, eu via um monte de pedra assim, um altar. O Espírito Santo fala para ele, para ela consertar esse altar que está desarrumado, porque senão eu vou descer fogo do céu. Aí, quando você tem que falar isso e falar para amigo, falar para amiga, falar para familiar, aí tem que ter a raiz agarrada. Porque senão não fala, senão se cala. Quando você começa a pregar a palavra que é bênção, é tranquilo. Quando começa a pregar a palavra que tem que trazer, quando vai para o gabinete para aconselhar, o aconselhamento não é bom, você tem que chamar a atenção. Se não tiver a raiz agarrada na rocha, não aguenta. Deus. Fala aí, Jeová. Quem vai agarrar na rocha? Glória a Deus. Olha. Vai crescendo para baixo, vai crescendo, vai aprofundando, vai descendo. A oliveira passa muito tempo, pastor, muito tempo. Quem passa pela terra, olha, não vê nada. Pisa em cima assim, a semente está ali, e as pessoas pisando e não vê que tem ali. Só que por baixo ela está crescendo, ela está crescendo, ela está crescendo, ela está crescendo e criando estrutura. Aí ela começa a nascer. Desde o momento em que ela brota na terra até o momento em que ela cresce o suficiente para dar os seus primeiros frutos, passam-se cerca de 15 anos. Eita, Jesus. Pensa que é rápido para frutificar? A pessoa chega hoje na empresa, irmão, quer chamar o dono e falar: vou te ensinar como é que faz esse negócio. Aí chega para o culto, faz o apelo, fala: quem quer aceitar Jesus? Eu falo: eu. Aí quando acaba o culto, a pastora aceita Jesus hoje, quem te falar: o culto está errado. Você chegou hoje, irmão. Você nasceu hoje, querido. Vai agarrar na rocha um pouquinho, vai crescer um pouquinho, vai aprender um pouquinho. Aleluia. Porque Deus quer nos fazer frutificar. Só que a frutificação vem do tempo. Aleluia. Glória a Deus. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Só que a oliveira não é uma árvore bonita, uma árvore vistosa, ela não é. Ela parece mais um arbusto, assim, com os troncos meio retorcidos. Por quê? Porque ela é uma árvore preparada para aguentar qualquer tipo de situação adversa. Se vier o vento, ela resiste. Se vier a chuva, ela suporta. Se ficar muito quente, muito sol, seca, ela também permanece. E com as raízes com uma buscada lá de baixo. Ela é uma planta que resiste a qualquer situação. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus quer te fazer resistente. Deus não quer crente que quebra no primeiro vento, não, irmão. Pessoa que desiste por causa da primeira dificuldade. Está chovendo hoje, não dá para ir para o culto. Nossa, hoje está muito calor. Nossa, tem um problema aqui. Nossa, briguei, o irmão olhou feio para mim, não posso mais ir. Irmão, a oliveira, ela é resistente, ela suporta, ela engole alguns sapos, ela passa algumas situações, ela fica firme, porque ela foi chamada para resistir. Aleluia. Quem vai resistir? Glória a Deus. Ele falou: eu sou uma oliveira verde. Tudo isso. Não importa quem Doeg é, não importa quem o inimigo é, importa quem você tem que ser na presença de Deus. Enquanto você entende que você tem que ser tudo isso,
você se prepara para suportar situações. E aí eu vou encerrar aqui. A oliveira, ela é conhecida como uma árvore indestrutível, uma árvore imortal. Se for na Palestina, você encontra a oliveira de 2.500 anos. 2.700 anos. Porque é uma árvore que mesmo que você cortar o tronco dela, se ficar um raminho, nasce de novo. Se você botar fogo nela, queimar ela, ao cheiro das águas, ela brota de novo. Deus feliz. Glória. Eu estou falando com pessoas aqui que já enfrentaram inimigos, que já enfrentaram situações contrárias, que já passaram por levantes, por fofocas, por falsos testemunhos, por apontes, muitas vezes que são inverdades, que são coisas falsas que levantaram contra você, contra a sua vida, falaram mal de você, da sua família, do seu casamento, do seu ministério, da sua conduta, tentaram te jogar para baixo, tentaram te cortar, tentaram te queimar e acharam que tinham te destruído, mas o Senhor manda dizer: você não é qualquer árvore, você é a oliveira verde, plantada na casa do Senhor. Você foi plantado aqui e não caiu aqui de paraquedas. Foi Deus quem te semeou aqui e você vai resistir, mesmo que seja a adversidade que for, o tamanho da prova que for, o levante que for, o doeg que for, não importa. Você vai permanecer porque Deus te chamou para permanecer e você vai frutificar. E do fruto da oliveira, a azeitona, se extrai o azeite. E quando o azeite é prensado, eles pegam como se fosse uma pedra, uma mesa assim de pedra, e coloca o fruto da azeitona aqui assim. Aí pega-se uma pedra, e uma prensa, uma mó, e eles põem primeiro uma pedra, bem pesada. Sob o peso daquela pedra, a azeitona começa a ser amassada, e ela vai liberando o azeite, o primeiro óleo. No peso da primeira pedra se extrai o primeiro tipo de azeite. E o primeiro tipo de azeite é o azeite usado para acender as lâmpadas dentro do templo de Deus. Era o azeite usado no templo, para o sacrifício, para fazer os pães, para tudo. Era o azeite que era no templo. Depois eles pegavam uma segunda pedra e colocavam por cima. No peso daquela segunda pedra, naquela segunda prensa, extraía o segundo tipo de azeite, que era o azeite usado para a alimentação. O azeite que a gente usa no dia a dia, para comer, temperar salada, para grelhar uma carne, esse azeite. Aí eles pegavam uma terceira pedra, colocavam por cima. No peso da terceira prensa, se extraía o terceiro tipo de azeite, o azeite usado para a iluminação das casas, das ruas, que se colocava nas lamparinas dentro dos lares. E aí eles pegavam a quarta prensa, e quando colocavam por cima, se extraía o último tipo de óleo, de qualidade inferior, que era usado para fazer sabão, alvejante para lavar as roupas. Pastor, eu não entendi. Quando você começar a frutificar, o seu fruto tem muito valor diante de Deus. A primeira coisa que vai frutificar na sua vida é aquilo que vai ser entregue dentro da casa de Deus. É o que vai ser usado no mundo. Quando você entender que você é a primeira vez, você vai colocar o templo e a casa do Senhor como prioridade na sua vida. Independente de qualquer coisa, de qualquer compromisso, de qualquer situação, o templo é a primeira prensa, é a prioridade, é o que está em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o que vai para dentro de casa, é o que serve para o alimento. Irmão, quando você entender que amigo é legal, que colega é legal, que namorado é legal, mas que a família é o mais importante, querido, depois do Senhor é a família que é mais importante. Quando você entender isso, você vai estar sendo uma oliveira verde que frutifica diante da presença do Senhor. Tem pessoas, e principalmente jovens, que o pai fala isso, aí vem a amiga da rua, fala outra coisa, acredita na amiga, acredita no amigo e despreza a palavra dentro de casa. Tem pessoas que ouvem, não ouvem o que fala-se dentro de casa e ouvem o que os outros falam na rua, o colega de trabalho fala, o amigo da faculdade fala, mas quando você entender que o seu azeite tem que ser colocado dentro de casa, e é dentro de casa que ele vai ser valorizado, você vai começar a ser alguém
que engrandece o nome do Senhor. E o terceiro é para a iluminação da rua. O terceiro, irmão, é aquilo que as pessoas aí de fora, amigos, colegas, parentes, eles vão ver. Primeiro, quem vai ver o seu brilho é Deus. Segundo, quem vai ver é a sua família. Terceiro, são os outros de fora, é os colegas da internet, é as pessoas aí que vão te ver e dizer assim: quem te viu, quem te vê, hein? Você era isso, agora não é mais. Fazia isso, agora não fala, não faz mais. Falava assim, agora não fala mais. Ia pro bloquinho, agora vem pro culto adorar o nome do Senhor. E o último, e eu encerro aqui. O último é o sabão. Porque depois que a gente atinge o Senhor, a nossa casa, os nossos amigos, a gente começa a ser um instrumento de Deus para resgatar outras pessoas que estão lá fora, que estão distantes. Pessoas que você nem conhece. Você vai encontrar no corredor do supermercado, vai olhar para ele, vai olhar para ele e dizer assim: quero te falar uma coisa, Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu, e as suas palavras terão poder. Você vai encontrar alguém no ponto de ônibus, você vai encontrar alguém que está fazendo um projeto social, distribuindo uma marmita na rua, e a sua palavra vai ter poder e autoridade. O azeite que sai da sua boca será como um sabão para limpar, para lavar o pecado que o mundo tentou sujar, porque Deus vai te dar autoridade como uma oliveira verde que produz um bom fruto para ser um agente de transformação da parte de Deus. Quem entendeu o que Deus está falando nessa noite?